Usei aparelhos ortodônticos ou ortopédicos funcionais. Meus dentes podem entortar de novo? Eu posso ter o problema que eu tinha anteriormente, quando eu comecei o tratamento? O problema que você tinha anteriormente, no início de um tratamento, é muito difícil você ter recidiva a esse ponto. Recidiva é o retorno ao problema anterior, de os dentes voltarem à posição que tinham no início de um tratamento. Mas eles vão poder, sim, no futuro, ter alguma forma de mau posicionamento. Tá? E o que depende esse mau posicionamento no futuro de acontecer ou não? Depende muito da forma em que foi deixada a arcada nos finais dos tratamentos e também como será a mastigação exercida por esses pacientes depois de finalizado o tratamento. Se a mastigação estiver desequilibrada, você vai ter problemas de mau posicionamento mais para frente. Outro fator é a própria forma da arcada, a inter-relação entre os dentes superiores e inferiores. As bocas podem ser mais estáveis ou menos estáveis, dependendo da finalização de seus casos. Então, se nós formos ver na natureza, com relação ao apinhamento dos dentes, os dentes tortos e mais mal posicionados, isso tem tudo a ver com o desenvolvimento maxilomandibular e seu crescimento e também com a mastigação. Duas formas de desgastes fisiológicos foram previstas pela natureza para os dentes. Uma é da superfície dos dentes. Quando eles são usados para mastigar ao longo da vida, esses dentes devem naturalmente sofrer desgastes naturais, fisiológicos, que vão provocar microdesgaste e com isso ocorrem sistemas compensatórios na boca para que, apesar de desgastados, o osso que envolve o dente se desenvolva e a gente continue tendo a altura preservada da face, do terço inferior da face, dessa parte abaixo do nariz que se localiza na face. E existe também um outro desgaste que é bastante interessante. Quando a gente mastiga, ou no ato mastigatório, além de você ter o contato ou atrito no final do ciclo mastigatório dos dentes um sobre o outro e um pequeno desgaste, como os dentes eles estão em estruturas que não são rígidas, quer dizer, nós temos um dente envolvido por um osso, envolvido por uma malha de ligamentos entre esse osso e esse dente, que deixam ele ter pequenos movimentos, tanto que nós conseguimos fazer movimentos dentários na ortodontia por causa deles. Como existem estes, entre aspas, amortecedores, também existe um desgaste entre os dentes. O que é esse desgaste entre os dentes? Quando os dentes nascem, de todas as pessoas, de todos os indivíduos, eles nascem e se posicionam um atrás do outro e existe um ponto de contato. Esse ponto de contato é importante, porque ele vai provocar o escoamento do alimento para não ter impacção do alimento na gengiva e com isso a boca começa a funcionar. Com a mastigação, como nós temos os dentes um atrás do outro, um justaposto ao outro, você vai ter no ato da mastigação também um pequeno molejo pelo próprio golpe ou pelo próprio esforço da mastigação. Então, aquele ponto de contato que começou entre um dente e outro, que era um pequeno ponto, ele vai se transformando por esse ligeiro molejo, por esse ligeiro movimento que ocorre na mastigação, além de ocorrer então um desgaste na superfície pelo dente antagonista, que é o superior e inferior, nós vamos ter também um ligeiro desgaste por esse movimento entre um dente e outro. Então, o que acontece? Mastigou naturalmente, fisiologicamente, você tem desgaste, deveria ter um micro desgaste na superfície e também entre um dente e outro. Como esses dois movimentos de ajustes fisiológicos não ocorrem na atualidade, a gente acaba tendo uma série de problemas. Um deles é o apinhamento dental na frente dos dentes, porque a mastigação, a força, o movimento resultante de forças é sempre para frente. Então você mastiga, o dente
de certa forma, ele é todo momento empurrado um pouquinho para frente. Se você tem a compensação do desgaste desses pontos de contato, você iria ter uma diminuição desses dentes. E com isso você não ia prejudicar os dentes lá na frente. Como isso não ocorre, você acaba tendo dentes preservados, intactos, mas com um pequeno movimento de mastigação e com força resultante para frente, e acaba acontecendo desses dentes acabarem por não ter espaço porque são espremidos na região anterior. E espremendo, eles acabam tendo apinhamentos. Isso são os casos em que acontecem nos adultos e muitas vezes de recidiva de problemas ou entortamento dentários depois de tratamentos ortodônticos. Então, o interessante é que os dentes continuam se movendo ao longo de toda a vida. E esse movimento é muito importante, que ele é que preserva a vida do órgão dental. O órgão dental, quando eu estou falando de órgãos, é dos dentes, né? Mas não do dente em si, só o pequeno dente. Mas sim o dente, o que envolve ele, que é o osso e esse ligamento de periodontal, que são os ligamentos que envolvem entre a raiz e o dente, que precisam ter função para que essa situação se mantenha estável e viva.